Boa tarde para você ligado no Facebook do Esportes do Povo e também do O Povo Online. Está começando mais uma edição do Futebol do Povo e pela primeira vez na história, Balacó, olha aí, antes do horário. Antes do horário. Pessoal que chega pontualmente 4h20 já vai pegar o programa em andamento, Exatamente. Né? Hoje o Futebol do Povo vai ter tempo a mais. É verdade. Tem gente que reclama que entramos atrasados, né? De vez em quando. Caio Luiz hoje vai ter que engolir essa, viu? Hoje entramos mais cedo e procuraremos fazer isso daqui pra frente. Até porque, Balacó, essa semana, então os programas de hoje, quarta-feira, e de amanhã, quinta-feira, estão recheados de assuntos, né, Balacó? Serão especiais. É uma semana decisiva pro Fortaleza, né? A mais importante do time na temporada aí, que o time tá muito próximo, né? A conquistar esse acesso, né? Tá na mão do Fortaleza, só um milagre realmente tira essa vaga do Tricolor. E o Ceará que vai ter o final de semana um pouco difícil, né, André? Já que a rodada não começou muito bem pro Alvinegro, lamentavelmente o time não tem chance de voltar nessa rodada pro G4, onde ele esteve por algumas rodadas, mas os tropeços aí custaram caro. É isso aí, como o Balacó já falou, claro, a gente vai falar da semana de preparação do Fortaleza. Fortaleza que inclusive já viajou ontem para São Paulo, onde já realizou treinamento na manhã de hoje. O Balacó esteve lá no aeroporto, vai trazer para a gente como é que foi o clima do embarque do Fortaleza para São Paulo. A gente vai falar também da montagem do Ceará para enfrentar o Brasil de Pelotas no sábado. O Chamusca já esboçou o time, inclusive com mudança. E aí ontem foi também apresentado o Maicon Leite, né? Isso. Novo reforço do Ceará aí para a disputa da Série B. Já foi regularizado, já pode estrear também no sábado. São alguns dos assuntos que a gente vai trazer ao longo do programa, além de mostrar a classificação da Série B, que como o Balacó falou, já teve o início da rodada ontem e o Ceará não pode entrar no G4 nessa rodada. Independente de vencer o Brasil de Pelotas e de outros resultados, tropeço ali do Juventude, que também está à frente do Alvinegro, também não permitem que o Ceará entre no G4 nessa rodada. A partir de agora, eu já convido todos vocês que estão entrando aí no nosso Futebol do Povo a mandarem as mensagens pra gente. A gente vai procurar aqui ler e responder o máximo de perguntas possíveis. Conta sempre com a participação de vocês, internautas, que fazem o Futebol do Povo com a gente. E eu quero, Balacó, começar com uma pergunta. Você, torcedor do Fortaleza, acha que o clube acertou em já ter viajado ontem para São Paulo, fazer a preparação na capital paulista, na sexta-feira seguir para Juiz de Fora, para realmente focar nessa partida contra o Tupi ou não? Acha que deveria ter ficado aqui na capital, ter contado mais com o apoio do torcedor, para o torcedor ter chegado junto nesse momento de decisão? Eu faço essa pergunta porque é um assunto que tem dividido opiniões, né? Verdade. Inclusive, o Breno também, quando esteve aqui no Futebol do Povo, disse que achava desnecessário, achava que o Fortaleza deveria ter feito a preparação aqui. Já tem gente que tem a opinião contrária. Então eu quero saber de vocês, torcedores do Fortaleza, o que é que acham? Acreditam que essa ida para São Paulo para fazer a preparação lá, depois seguir para Juiz de Fora, pode trazer resultados positivos ou não? Não tem tanta interferência assim. Mande aí pra gente e participe do Futebol do Povo. Agora, Balacó, você teve ontem lá no embarque do Fortaleza, né? Já viajou no início da noite de terça-feira para São Paulo, onde vai fazer a preparação para essa partida. Treinou hoje de manhã no CT do Palmeiras. Isso, como é que estava o clima ali entre comissão técnica e jogadores? Tinha muitos torcedores no embarque do Fortaleza, clima de apoio. Como é que estava o ambiente do embarque tricolor? Olha, André, pessoal que está nos acompanhando, é o seguinte, o embarque do Fortaleza ontem foi super tranquilo, eu diria até silencioso, né? Pouquíssimos torcedores foram ontem acompanhar o embarque do time em rumo aí a São Paulo, já que é onde a equipe está nesse momento, antes de seguir lá para Juiz de Fora, né? Fortaleza que contou, eu cheguei cedo ontem lá no aeroporto, né? O time apareceu para embarcar, o voo foi 6h30, os jogadores passaram ali pelo corredor de embarque por volta das 5 horas, e 4 da tarde você só via 6 torcedores ali que de fato foram acompanhar, que estavam ali uniformizados, esperando de fato os jogadores passarem, né? 6 torcedores uniformizados. Isso porque a diretoria fez um pedido expresso a toda a torcida, especialmente as organizadas que costumam fazer uma festa muito bonita nos aeroportos, para que dessa vez não fossem aí acompanhar esse embarque do time, para que os jogadores pudessem ficar serenos ali, focados, tranquilos e não entrassem naquele clima de oba-oba, né? Já que, acho que eu até compreendo a posição da diretoria do Fortaleza em, para essa partida, fazer a preparação fora e também fazer esse embarque mais tranquilo, ao contrário dos anos anteriores, em que o time viajava com o aeroporto lotado, muita festa, muito oba-oba, até porque
tudo está se encaminhando para um final feliz para o Fortaleza. Então, para que as coisas não saiam dos eixos, talvez tenha sido acertar essa decisão de ter uma viagem antecipada para o time seguir concentrado, seguir focado, porque é difícil você controlar a cabeça de um jogador depois do que o Fortaleza fez no jogo da ida, um 2-0, uma situação, uma zona de conforto muito grande criada com esse resultado. Enfim, a torcida está eufórica, achando que o time, parte dela já acha que o time já subiu, outra, claro, está desconfiada porque já vem calejada de 7 anos aí de insucessos na Série C, mas o fato é que o embarque foi super tranquilo e o que eu percebi nos olhares dos jogadores do Fortaleza foi esse clima de serenidade, de tranquilidade, de foco. Muitos jogadores até nem deram entrevistas para manter o foco. O próprio Zago não falou com a imprensa no aeroporto. O Marcelo Boeck, que também já tinha falado de manhã lá no PC. Ou seja, um clima de tranquilidade e de muito pé no chão, que é o que o Fortaleza precisa para o jogo de sábado. Entrar em campo sabendo que não está resolvido. E uma coisa me chamou a atenção nos discursos dos jogadores ontem. Para eles, o time vai como se tivesse 0-0. Só vai lembrar que existe essa tal vantagem do 2-0, né? Ou seja, de perder por um gol de diferença no final da partida, caso precise usar do regulamento. Até porque o Fortaleza sabe que fazendo um gol lá em Juiz de Fora complica muito a situação do Tupi. Não ter tomado gols em casa foi fundamental para o Fortaleza. Eu acho até, André, que o melhor dos placares em um mata-mata, assim, dos placares possíveis, né? Que não extrapolam muito a conta, é 2-0. Porque aí você já, marcando um gol fora de casa, obriga o adversário a marcar 4. E a gente sabe que são raríssimas as vezes em que o time, marcando um gol fora de casa e já tendo 2 de vantagem no primeiro jogo, consegue ter esse placar revertido, com exceção, acho que só vi 2 casos do mesmo time nos últimos 10, 20 anos de reversão, que foi justamente do Atlético Mineiro, né? Mineiro contra o na Flamengo, Copa do Brasil, contra o Corinthians também. O Corinthians venceu o jogo da ida por 2-0 na Arena Corinthians. Na volta, o Corinthians fez 1-0 com o Guerreiro. E logo em seguida o Atlético fez 4. No ano seguinte, o Atlético repetiu essa dose aí com o Flamengo. Com exceção desses 2 confrontos, geralmente quem parte jogando em casa sai com 2-0, é muito difícil virar essa vaga. É uma vantagem muito boa, mas que, como o Balacó falou, Fortaleza não vai querer sentar na vantagem, né? Mas eu também acho que essa decisão de ter ido com antecedência para meio que fugir desse clima de festa que muitos torcedores já estão aqui, ou fugir de qualquer a possibilidade de oba-oba, que a gente sabe que tem que ficar só nas arquibancadas, mas acho que a diretoria acerta. E o temor é exatamente esse, né? E os torcedores, Balacó, pelo menos pelo que eu tenho visto, muitos entendem a decisão da diretoria, porque sabem que realmente é o momento de que o torcedor pode estar, de certa forma, mais eufórico, mas que o grupo não pode se contagiar com isso. E aí manter distância desse clima pode fazer muito bem nesse momento. E aí tem muita gente aqui mandando pra gente as mensagens, ó. O Alexandre Paixão, por exemplo, está dizendo: eu concordo com a decisão da diretoria de tirar esse clima de oba-oba. O Renê Oliveira também está dizendo que foi correto, sim, tem que blindar os jogadores de festa. Festa de parte da torcida, que não pode achar que já está ganho. Pedro Henrique também concorda. Acertou sim, fez muito bem ter viajado logo, se acostumando com o clima do Sudeste. Pô, tem isso também, né? Que vai pegar um clima diferente lá. E que é o clima que ele vai encontrar em Juiz de Fora no jogo de sábado, né? A gente sabe que o Fortaleza fez o jogo da ida num sábado, 4 da tarde, num calor assim absurdo aqui em Fortaleza, né? O próprio Tupi não é justificativa para a atuação do time mineiro, mas senti um pouco, né, também dessa ambiência aqui de Fortaleza, do calor da torcida, do calor atmosférico e também da torcida, né, que fez pressão no Castelão. Mas o fato é que o Fortaleza também acertou em fazer essa adaptação, que é bem diferente, é bom lembrar, daquela de 2015, quando o Fortaleza ficou quase 2 semanas lá no interior, na verdade, numa cidade próxima, lá em Viamão, né? Uma cidade próxima a Porto Alegre, se preparando para o jogo contra o Brasil de Pelotas, em que ele chegou quase 10 dias lá em Viamão, ficou lá no resort de luxo, o resort utilizado até em Copa do Mundo, treinou durante 10 dias em campo, o time foi super mal, acabou perdendo por 1-0 e aqui não soube reverter a vaga. Pois é, agora, Balacó, respondendo a pergunta aqui do Carlos José, que ele está perguntando qual o retrospecto dos jogos do Tupi jogando em casa. Boa, Carlos José, viu? Grande Carlos José. O Tupi, realmente, a postura que a gente viu aqui no Castelão foi muito diferente da que o time teve na primeira fase de toda a Série C. Agora, realmente foi jogando em casa que o Tupi construiu a maioria dos seus resultados positivos. Em 9 jogos como mandante, foram 6 vitórias, 1 empate e só 2 derrotas. E uma delas, é importante a gente lembrar, foi na última rodada contra o Bragantino, quando o Tupi já estava classificado e só jogou com 2 titulares.
e foi por 3-2, mesmo assim que ele foi derrotado. Ou seja, jogando em casa com o que tem de melhor, o Tupi é muito forte. Verdade. E a aposta da equipe mineira para essa decisão sempre foi de construir um bom resultado jogando em casa. Ele veio aqui para Fortaleza, inclusive eu conversei com jornalistas lá de Juiz de Fora, inclusive mandar um abraço pro Bruno lá da Tribuna de Minas, que falando em Bruno, mandar sempre um abraço ilustre, sem quebrar aqui a linha de raciocínio, pro Bruno Reis, nosso companheiro de esporte interativo, tá ligado na gente aqui, ele que faz tão bem lá o Resenha Futebol Clube, vários programas lá do Esporte Interativo, tá cobrindo a Série C e tá ligado na gente direto do Rio de Janeiro. Um abraço aí também pro Bruno Reis e também pro Bruno Keller, que é o lá da Tribuna de Minas, Juiz de Fora, que falou, olha, a partir do momento que levou o primeiro gol e que o Tupi sentiu muito aqui no Castelão, a estratégia da equipe mineira seria de evitar o máximo de gols e ter uma vantagem o mínimo possível para que possa ser revertida lá em Juiz de Fora. O Tupi é um time que não tem a característica de pressionar, de exercer o abafa nos seus adversários, até como fez o Fortaleza aqui no Castelão. É um time mais de toque de bola, que procura manter o controle da bola e joga com paciência, buscando os espaços do adversário. Apesar de ter uma desvantagem de 2 gols, deve ser essa a estratégia adotada pelo Tupi no jogo de volta. Mas respondendo aí a sua pergunta, Carlos, o Tupi em 9 jogos como mandante foram 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E tem um detalhe que até, de certa forma, um alento para a torcida do Fortaleza, que é o fato do Tupi, ao longo de toda a temporada de 2017, não ter conseguido ter nesse histórico do ano vitórias expressivas por 3 gols de diferença, que seria o placar que daria o acesso direto ao Tupi. Ou seja, o Tupi é uma equipe que, nas vezes em que venceu jogos na temporada, venceu sempre por placares apertados, a maioria sempre por 1-0, 2-1, 3-2. Raras foram as vezes que o Tupi venceu por 3 gols. Ou seja, não é uma equipe que, mesmo jogando em Campeonato Mineiro, que o nível é bem mais baixo, por exemplo, que da Série C, conseguiu reverter placares ou conseguir embalar o adversário aí com uma vitória expressiva. É verdade. Agora, falando de time do Fortaleza, o que é que a gente pode talvez ter de novidade para esse confronto? Bom, Fortaleza, como a gente já falou, embarcou ontem e além dos 23 relacionados para o primeiro jogo, teve também 3 atletas que se juntaram à delegação. E a principal novidade é a do zagueiro Edmar. O Edmar, que vinha sendo titular do Fortaleza, acabou ficando de fora desse último jogo por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda, mas está se recuperando, foi relacionado. Além dele também o volante Wellington Reis e o atacante Gabriel Pereira se juntaram ao grupo de jogadores que viajou ontem para São Paulo. Acredito, Balacó, que pela atuação que o Adalberto teve nesse primeiro jogo e como o Edmar não deve estar 100%, a tendência é que o Zago mantenha a mesma equipe que iniciou o jogo contra o Tupi. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Inclusive, ontem, um dos jogadores que eu conversei antes dessa subida do Fortaleza do avião lá para São Paulo foi com o Edmar, né? Ele me parecia muito confiante, foi um jogador que a gente viu ao longo da semana que ele fez treinamento intensivo para jogar essa partida. Ele fez um esforço muito grande ao longo da semana, né? O Edmar, que era uma contusão que talvez em circunstâncias normais ele com certeza ficaria fora do jogo de sábado, mas ele fez um esforço extra porque ele sabe que ele não quer ficar de fora do jogo mais importante. Logo ele, que viveu o pesadelo do não acesso ano passado, tem essa dívida com o torcedor do Fortaleza e quer, de qualquer jeito, recompensar o torcedor entrando em campo no sábado e quem sabe aí até marcando um gol. Já que o Edmar, a gente sabe que ele tem um jogo aéreo muito forte, certamente seria uma opção para o Fortaleza tentar marcar gol lá em Juiz de Fora. Então, o Edmar, o que me pareceu, vai ser mesmo reserva, mas está muito motivado, muito pronto, mas eu acredito que o Zago vai carregar essa dúvida até sexta-feira. Eu acho que o Zago, acho que hoje ainda não, na quarta-feira, mas certamente amanhã de manhã, lá na academia do Palmeiras, lá em São Paulo, o Zago deve montar um coletivo, uma formação, um treino tático, e com isso sinalizar de fato quem vai jogar na vaga, o Adalberto ou o Edmar. Eu jogaria com o Edmar mesmo sabendo que ele está voltando de lesão, mas foi uma lesão rápida, uma lesão de 9 dias. Se fosse uma coisa mais complicada, algum estiramento, alguma lesão de tornozelo, algo que deixasse ele por mais tempo parado, certamente eu seguraria um pouco até para se tratar de um jogo decisivo. Mas acho que vale a pena apostar nesse entrosamento do Edmar e o Lígia, mas o Adalberto é sim uma boa opção, até porque é um coringa. É um cara que pode muito bem funcionar, tanto na zaga como na lateral esquerda, e nos dois casos ele deu conta do recado. E que no caso do Adalberto, o Jackson Silva tá mandando aqui pra gente, o Adalberto passou muita confiança nesse primeiro jogo, mostrou seu verdadeiro futebol. Realmente o Adalberto, quando tinha atuado antes, não tinha ido tão bem
quanto foi agora nesse jogo contra o Tupi. Tava meio fora de forma ali, né, Balacó? Verdade. Chegou, atuou poucos minutos e até foi, de certa forma, uma surpresa a escalação dele, porque todo mundo esperava o Rodrigo Mancha na zaga, que era quem vinha atuando. E que para o Jackson, o Zago deveria sim manter o mesmo time do primeiro jogo, sem mudanças. É aquela velha time que está ganhando, não se mexe. É verdade. E só antes de mais nada, também mandar um abraço especial aqui para algumas audiências aqui, alguns web espectadores aqui especiais que estão acompanhando a gente hoje. O Leonardo Lima está perguntando aqui, a gente vai já fazer uma pesquisa para te dar a resposta precisa. Quais os desfalques do Tupi para esse jogo? Eu respondo já. Eu sei de um deles, né, que inclusive estava suspenso, mas o André vai já te passar aqui os detalhes. O meia. Vamos mandar aqui, antes de concluir, André, manda aí, René Oliveira, vou te fazer uma pergunta de volta aqui. Ele perguntou, Balacó, qual a tua expectativa para o jogo de sábado? Me diz primeiro se você quer saber a expectativa do jogo do Ceará ou do Fortaleza, porque as duas equipes vão jogar no final de semana. E mandar um abraço também aqui para o Wagner Miranda, que está acompanhando a gente lá de Crateús, e também para o Marcelo Tomás, o Marcelo Coringa, ele que é atleta de MMA e também está prestigiando a gente, comentando aqui nessa postagem do Esporte Público. A audiência mais diversificada possível, né? Agradeço aí todo mundo que está assistindo. E já respondendo o Leonardo Lima, que pergunta os desfalques do Tupi, o meia Diego, que é o responsável pelas bolas paradas do time, é considerado um jogador ali muito importante para garantir a fluidez no meio de campo. Ótimo para o Fortaleza, saber que esse cara que teria a missão... Um jogador muito importante. De fazer essa bola chegar com qualidade, que é o que o Tupi vai precisar. Sim. De toque de bola de qualidade, jogadores sendo acionados e infiltrando ali para tentar marcar o gol, não vai ter esse jogador principal. Tá suspenso ele fora do jogo, ele que é, como o Balacó falou, um cara ali muito importante no meio de campo. Ele é o responsável, junto com o Leandro Brasília, talvez o principal responsável pela transição naquele setor. Além, claro, de ser o responsável pela bola parada. Então, o Tupi vai perder nesses dois quesitos com a ausência do Diego, que está suspenso. A tendência é que entre no lugar dele um zagueiro, que é o que entrou no finzinho do jogo aqui contra o Fortaleza, o Helder, se eu não me engano, e a tendência é que o Ailton adote o time no 3-5-2 para que possa liberar os dois laterais que aqui em Fortaleza fizeram uma partida muito abaixo da esperada. Por quê? Porque os dois laterais têm característica muito ofensiva e eles não puderam atacar tanto no primeiro jogo aqui no Castelão. No jogo de volta, a tendência é que o Tupi atue no 3-5-2 para que eles possam ter mais liberdade e vai ser a principal arma do Tupi, deve ser realmente essa ofensividade pelas laterais, já que, como a gente falou aqui, o Diego, que é um dos principais responsáveis pela articulação no meio de campo, está suspenso e não vai poder atuar. Verdade, e o pessoal é muito confiante, viu? A gente já trazendo aqui para nossos comentários aqui, como a torcida do Fortaleza está confiante para esse jogo, né? E muita gente, de fato, como a gente lançou no começo do programa, a enquete aqui, para saber se a diretoria do Fortaleza teria acertado ou não em antecipar essa viagem 4 ou 5 dias antes do jogo, lá para São Paulo, para treinar por lá e depois para Juiz de Fora. Então, quase todo mundo, eu não vi até agora nenhuma opinião contrária, André, de gente, de torcedor, falando que a diretoria do Fortaleza errou em antecipar essa viagem. Eu acho que fez muito bem, o clima favorece isso. Tá tudo tão certinho dessa vez, e por mais que tenha começado tão errado, né? Para no final tá dando certo até agora, que eu acho que realmente tudo conspira. Já deixando aqui o palpite, eu acho que o Fortaleza de fato volta lá de Juiz de Fora com esse acesso. Não se sabe se o Fortaleza volta com uma derrota mínima, que pode ainda garantir o acesso, se for por um gol de diferença, com um empate ou com uma vitória. Eu apostaria no mínimo um empate. Eu acho que o Fortaleza dá sim para arrancar lá, segurar o Tupi, esse ímpeto do Tupi, que certamente, André, vai com tudo, vai pressionar. E logo de cara, certamente essa estratégia do treinador lá, do Tencate, é colocar esse time para frente para ver se o Ailton empurra esse time dele para buscar esse acesso. Pois é, agora a gente esteve falando aqui da formação do Fortaleza, que acredito que o Zago deve manter o mesmo time, mas independente disso, o que vai ser importante é que o Fortaleza tenha uma postura fora de casa, como teve em casa, que é de não se acuar, de tentar propor o seu modelo de jogo e não deixar o Tupi tomar conta da partida. Porque é importante a gente lembrar também, nas últimas 2 vezes que atuou fora de casa pela Série B, contra Sampaio Correia e Confiança, Fortaleza foi derrotado por 2-0, placar que levaria a decisão para os pênaltis, caso aconteça no sábado, e além disso, a atuação muito abaixo da esperada. Então, além da questão de manutenção do time, o que mais se espera do Fortaleza para esse jogo contra o Tupi é a manutenção da postura que teve aqui no Castelão, que foi de tentar propor o seu jogo, de impor a sua proposta
proposta de jogo, sem deixar que o Tupi pudesse sufocar. Não é isso, Balacó? Verdade, acho que você disse tudo, a postura do Fortaleza tem que ser de fato essa, e jogar com inteligência e tentar mudar esse marasmo que o time vem tendo em jogos aí fora de casa. Fortaleza, que todas as derrotas que o time sofreu na Série C até o momento foram fora de casa. Fortaleza está invicto como mandante e vem de um retrospecto recente de resultados negativos. Em toda essa Série C de 2017, só venceu 2 partidas fora, contra Salgueiro e Botafogo da Paraíba. No mais, arrancou um empatezinho ou outro, como aquele lá do Cuiabá, lá que foi na Bacia das Almas, como a gente fala, com aquele gol do Rony. Nos demais jogos, o Fortaleza acabou derrotando até para adversários que estavam lá embaixo da tabela, caso aí do Motoclube, que ele acabou perdendo também o jogo lá do Maranhão, e vem de derrotas, de certa forma, doloridas. Essa última atuação fora de casa, na penúltima rodada, é preocupante. Aquele 2-0 para o Confiança é um exemplo de comportamento que o Fortaleza jamais deve ter para o jogo de sábado. Claro, naquela ocasião também era um jogo decisivo, o Confiança precisava do resultado para poder se manter vivo na briga do mata-mata, tanto é que conseguiu, chegou ao mata-mata, embora esteja em situação complicada, e agora vai encontrar um adversário com o mesmo perfil, que vai entrar em campo disposto a vencer a qualquer custo, até porque o Tupi não tem escapatória. É fazer 2 ou mais gols ou vai ficar para o próximo. É o conhecido tudo ou nada, né? Agora, Balacó, só esclarecendo para os torcedores do Fortaleza, a gente falou que a delegação tricolor embarcou ontem já para São Paulo e já treinou na manhã dessa quarta-feira lá no CT do Palmeiras. E aí, no restante da semana, vai ser o seguinte o roteiro que o Fortaleza vai seguir. Treina também amanhã, na quinta-feira, às 9h30 da manhã, novamente no CT do Palmeiras. Na sexta-feira, embarca para Juiz de Fora. Previsão de saída por volta de meio-dia, meio-dia e meia, com a expectativa de chegada na Cidade Mineira às 2h da tarde. Isso. Fortaleza ainda vai realizar na própria sexta-feira, à tarde, um treinamento no estádio Elenhão, que é o palco da partida o famoso de sábado, treino de reconhecimento de gramado. Né? O famoso treino de reconhecimento de gramado, para então, no dia seguinte, fazer o jogo. Então é isso. Fortaleza segue em São Paulo até quinta-feira, quando vai treinar de manhã no CT do Palmeiras. Na sexta, segue para Juiz de Fora no começo da tarde, ali logo depois do almoço. Ainda na sexta-feira de tarde, treina no estádio que vai ser o palco da partida de sábado e no dia seguinte, claro, vai ter a tão esperada decisão. É verdade. Tem uma informação ainda sobre esse jogo, definido hoje à tarde a escala de arbitragem, né? O trio de arbitragem que vai comandar o apito, então, nesse jogo Fortaleza e Tupi, Tupi e Fortaleza lá em Juiz de Fora, terá o Marcelo de Lima, né? Lá do Rio de Janeiro, ele que é um árbitro já muito conhecido, né? Que está sempre atuando aí nas grandes decisões do país, é um dos principais árbitros do Rio de Janeiro, do quadro aí da CBF, acho que está de bom tamanho para o jogo decisivo. Da mesma forma como tivemos um outro árbitro aqui também de FIFA aqui no jogo de Fortaleza, né? Teremos agora mais um xará dele, né? Teve Marcelo aqui, vai ter Marcelo lá. Só que são árbitros diferentes, né? Mas é um árbitro que a gente não tem muito o que dizer sobre ele, não. É daquela linha mesmo disciplinadora, até porque a própria arbitragem do jogo de ida aqui, Fortaleza e Tupi, não teve nada questionável. Acho que se a arbitragem não apareceu, é sinal de que foi bem. O que poderia, de certa forma, ser questionado seria o pênalti, né? Que resultou no segundo gol do Fortaleza, mas a bola bateu claramente na mão do zagueiro do Tupi. Eu acho que ele colocou a mão de forma temerária ali. O braço não estava, ele deixou o braço aberto ali. Imprudente, né? Foi no mínimo imprudente. Eu acho que, mas ali ele não teve... Da forma como ele ficou em frente à bola, numa situação de frente para o gol para o jogador, ele poderia muito bem utilizar. Já que o jogador à minha frente aqui está dessa forma um pouco mais aberta, eu posso forçar um toque de bola. Não sei se foi a intenção de quem chutou do Fortaleza a bola, mas o fato é que, na minha avaliação, e talvez de muitos analistas mesmo de arbitragem, foi sim um pênalti pela postura como o jogador ali se colocou em frente à bola. Verdade. Agora, Balacó, mandar um abraço aqui pro Fernando Lucas, ele que é torcedor do Fortaleza e que está participando com a gente, perguntando qual a chance de título se o Fortaleza passar nessa fase. E é verdade que é importante até a gente lembrar isso, porque tem muita gente falando, o acesso. Claro que esse é o principal objetivo do Fortaleza, ninguém nega. Mas passando pelo Tupi, Fortaleza chega na semifinal da Série C e vai estar a 4 jogos de conquistar um título de Campeonato Brasileiro. No caso, passando da semifinal à final e, claro, vencendo a decisão. Agora, é difícil, Fernando, a gente especular quais as chances, porque a gente não sabe quem são os outros times que vão passar também. Não sabe nem quem vai ser o adversário do Fortaleza, caso ele consiga avançar à semifinal. Se chegar entre os 4 semifinalistas, aí sim é possível a gente projetar
projetar algo mais concreto nesse sentido. Agora, é bem verdade que passando do Tupi, o Fortaleza, além de já ter garantido o acesso, vai estar aí na briga para a conquista de um título nacional, que seria muito importante. Seria importante e histórico. É bom lembrar que o futebol cearense, em mais de 100 anos aí de história, só tem um título de competição nacional, que é aquele do Guarani de Sobral, em 2010, na Série D. Série D, a 4ª divisão. Então, o Fortaleza, sendo campeão da Série C, seria o maior feito do futebol cearense em mais de 100 anos. Claro, temos também o título do Ceará recente da Copa do Nordeste, que é regional. O próprio Ceará já tinha sido campeão do Norte-Nordeste na década de 60. O Fortaleza também já foi campeão do Norte-Nordeste. E o Fortaleza foi 2 vezes também vice-campeão brasileiro naquela época, ainda pré-brasileirão, né? Que o Fortaleza, enfim, são algumas glórias do futebol cearense. Mas, sem dúvida nenhuma, seria um dos grandes feitos do futebol. O futebol cearense precisa de grandes feitos. Eu acho que o ano pode terminar muito feliz para o nosso futebol. Com o acesso, quem sabe, título do Fortaleza na Série C e o acesso do Ceará, que não é um título, mas é um feito de primeiríssimo nível, né? Já que o Ceará está aí há 7 anos aí tentando esse acesso, desde 2009 que não consegue, disputou em 2010, 2011 e desde 2012 vem batendo na trave na Série B. Seria muito importante, viu, André? Mas, claro, na semifinal, já se sabe que vai pegar o vencedor do jogo do Sampaio Corrêa, com volta redonda, vai pegar o Sampaio Corrêa, porque o Sampaio já fez o papel dele fora de casa, não vai deixar essa vaga escapar lá em São Luís, então teremos Fortaleza e Sampaio Corrêa naquele mesmo esquema, né? A princípio, primeiro jogo aqui no Castelão, segundo jogo lá em São Luís, mas isso são conjecturas, ninguém está dizendo que esse jogo vai acontecer, até porque tanto o Fortaleza como o Sampaio ainda tem que confirmar essa classificação em campo, mas caso ela aconteça, serão as 2 equipes que vão brigar pela vaga na final. E nesse confronto, Fortaleza, claro, tem todas as chances de passar para a final. Para quem sabe pegar aí, vamos sonhar com uma final nordestina, né? Quem sabe aí Fortaleza e CSA seria um reencontro interessante, já que foram 2 equipes que travaram 2 belos jogos na primeira fase. Fortaleza, aliás, não conseguiu vencer o CSA, né? É verdade. Empatou aqui em Fortaleza, né? O jogo foi 1-1 no Castelão e lá fora de casa 1-0 lá no estádio Rei Pelé. Agora, já falando do Ceará, que você começou a citar aí, Balacó, o Ceará que deve ter pelo menos uma mudança já para a partida do próximo sábado. O Ceará joga também sábado, às 7 horas da noite, jogo que está confirmado para o Castelão. Teve muita polêmica aí, né? Sobre um evento que estava marcado lá para o Castelão, e aí ficou se questionando onde é que seria o jogo do Ceará. Está confirmado, o jogo do Ceará vai ser realmente no Castelão, às 7 horas, o evento que estava marcado para o estádio foi transferido para o CFO, e o Chamusca ontem comandou já um treino tático lá em Porangabuçu, com algumas novidades. A primeira delas foi a formação do time titular que ele já esboçou, com uma mudança. Ele acabou recolocando o Cafu no time, no lugar do Rafael Carioca, formando então a trinca de ataque com Cafu, Leandro Carvalho e Elton. O restante do time que iniciou a atividade foi o mesmo que iniciou jogando contra o América Mineiro. Agora, outra novidade que chamou a atenção foi a presença do Maicon Leite, né? Maicon Leite, recém-contratado do Ceará para a disputa da Série B, já foi regularizado, pode estrear também no sábado e treinou ontem no time de reservas. Balacó, Maicon Leite chegando para brigar também ali com a turma da frente. Você já vê que ele pode, no lugar de quem ele pode entrar nesse time titular, porque pelo menos no banco ele deve ir. Sim. E aí já deve ser a opção do segundo tempo. Agora o Ceará está com muitas opções para ataque. Uma coisa que o Ceará não pode reclamar é de opção para montar o seu trio de ataque. O Ceará pode jogar tranquilamente até o fim dessa Série B com 3 atacantes, já que tem muita gente, inclusive, no banco ali pedindo passagem. O próprio Arthur, né, está perdendo um pouquinho de espaço nos últimos jogos, sem ser pouco aproveitado. É bom lembrar 2 coisas importantes. Além de toda essa leva de atacantes, tem Rafael Costa voltando agora no final do mês, é a opção, por que não? É um jogador centroavante que eu acho que no elenco do Ceará só tem Elton, pode jogar ali o Arthur e o Rafael Costa, não dá para desprezar um jogador como ele, que a gente sabe tem que tem fora de gol. Também, tem né, Magno Alves que ainda está sobrando, e Roberto, que para mim, até agora, no ano de 2017... é ao lado do Arthur, jogador mais lúcido que o Ceará mostrou no seu ataque. Vinha de uma leve queda de rendimento nos seus últimos jogos antes da lesão, mas o início dele na Série B foi muito bom. E a gente sabe que o Roberto vem de uma temporada muito positiva. Já começou bem lá no Novo Horizontino e continua aqui no Ceará. É um jogador interessante, está voltando para o time agora nos próximos jogos. Não joga contra o Brasil de Pelotas, mas no jogo seguinte eu acho que pode ser a opção. Então o Chamusca está muito bem servido. Então o ataque não é problema. Agora, onde encaixar o Maicon Leite talvez seja a grande questão. Acho que nesse momento ele chega
chega para ser uma opção, quem sabe, entrando no segundo tempo e retomando aquele futebol que a gente chegou a ver dele no Santos, no Palmeiras, ele possa conseguir um lugar no time. É claro, para jogar de atacante de lado. Hoje, talvez, se fosse para tirar um desses 3 atacantes que seriam titulares, que estão previstos para ser titulares no jogo de sexta-feira, de sábado contra o Brasil de Pelotas, tiraria o Cafu. Porque, a meu ver, ali, acho que o Leandro Carvalho está muito bem e o Elton centralizado está dando muito resultado, né? São 3 gols em 2 jogos. O Elton, para mim, hoje é titular absoluto. Não tem como imaginar o time sem ele no momento. É verdade. Agora, o Maicon Leite, como o Balacó falou, a gente sabe que ele estando em forma, estando bem fisicamente, clinicamente, ele, tecnicamente, na minha opinião, é melhor do que qualquer um dos jogadores que o Ceará tem como opção hoje de velocidade. É um jogador realmente rápido, ágil, tem um bom toque de bola, tem um poder de finalização bem maior do que os que estão lá. Então, se estiver bem, Maicon Leite é titular desse time. Agora, resta a gente saber em que condições ele vai estar aqui no Ceará, né? Foi apresentado ontem em Porangabuçu, ele mesmo falou que chega, claro, pensando no acesso, chega também com a oportunidade de uma redenção na carreira dele, ele que vem num período em baixa aí, atuou, salvo engano, só em 9 jogos no Bahia, na Série A do Campeonato Brasileiro. Está sendo uma temporada, né, bem ruim, tanto que uma frase chama muito a atenção dele na apresentação ontem, ele disse que está vindo para salvar o ano. Porque ele tem consciência, ele fez esse julgamento crítico dele, de que de janeiro até agora, setembro, o ano foi muito ruim. É verdade. E ele tem a chance agora de, quem sabe, emplacar alguns bons jogos, marcar alguns gols e, principalmente, terminar um ano com acesso com o Ceará. André, deixa eu mandar aqui um abraço para quem está acompanhando a gente aqui, ó. Sheila Magalhães, o Josias Alves está perguntando aqui uma questão interessante. Ele diz, não é melhor apostar numa cria da base do que no Maicon Leite? Para mim, o Maicon Leite é um jogador bem comum. Quando ele fala cria da base, a gente subentende que ele está falando do Arthur, que está lá, ainda continua. Não é mais, né? Não é mais o artilheiro do time na Série B, já que o Elton agora já ultrapassou, né? São 3 gols nos últimos 2 jogos, ele já tinha feito outros 2. Mas é um jogador interessante. Eu acho que o Arthur deveria, quem sabe, nos próximos jogos, ganhar um pouco mais de espaço e brigar para ser aquela opção. O problema é que o Arthur, ele joga numa posição muito parecida com a do Elton. E o Elton está sobrando. Como é que vai tirar o Elton desse time? Então o Arthur talvez tenha perdido espaço por conta disso. E temos aqui também o Jackson Silva dizendo que se o Ceará quiser subir, tem que fazer mais de 60 pontos. Esse é um debate interessantíssimo, porque a cada rodada a gente está vendo essas contas serem revisadas, né? É difícil você até apontar com que pontuação o Ceará pode subir. Eu acho que tem que esperar mais, André, né? Tá lá para a 31ª, 32ª rodada, já dá para fazer a pontuação mágica. A gente está com a tabela aí, a classificação da Série B. O pessoal vai já colocar aqui na tela para a gente poder discutir também, porque isso. O Ceará não entra, mas está aí. Ó. Olha aí. Essa que é a grande novidade aí, né? O Ceará com essa abertura da rodada, né, André? Você está vendo aí, Ceará com 38, o Paraná com 43, não dá mais para pegar. E o Vila Nova, que inclusive perdeu ontem, né? Não tem mais como ser alcançado pelo Ceará nessa rodada. Exatamente. O Vila Nova, que como o Balacó falou, perdeu ontem para o América Mineiro, que é o líder ali, já disparou, né? E garantiu, né, também. Já abriu 8 pontos ali para o 5º colocado. Tudo bem que tem um jogo a mais, mas já abriu 8 pontos. Né? A gente vem dizendo isso há muito tempo e não é novidade, André, que desse G4 aí 2 vagas já estão mais do que encaminhadas, que é a do América Mineiro e a do Internacional. A briga realmente fica sendo para quem vai ficar ali na 3ª e na 4ª colocação. Deixa eu ler também aqui um post aqui do Caio Luiz, que está dizendo aqui pra gente, viu, André? Tá dando a formação ideal dele do Ceará. Ele está colocando ali o Everson no gol, o Pio na lateral direita, né? Concordo, já começo concordando, na minha opinião. A zaga, vamos lá. Ele está colocando Luiz Otávio, aí ele coloca Rafael Carioca, Romário... Que acredito que deveria ser o Rafael Pereira. Rafael Pereira. Ele colocou R Carioca, mas é o Rafael Pereira. Romário, Raul e Richardson na volância, Ricardinho e Lima na meia. Talvez essa formação, eu acho que concordo contigo. Essa é uma formação que eu gosto também, porque colocando ali Raul e Richardson na cabeça de área, ele garante mais contenção, um poder maior de marcação no meio de campo que o Ceará não está tendo, né? Agora com o Ricardinho no time, André, fica difícil porque o time tem que sair do 4-3-3. Exatamente. Tem que obrigatoriamente ficar com 2 atacantes. Né? Teria que ser Elton e mais alguém. Hoje, na minha visão, seria Elton e Leandro Carvalho. Pode ser que mais na frente seja Elton e Maicon Leite, pode ser Elton e Cafu, pode ser Elton e Lele, que é o menos provável, né? Ou quem sabe até Elton e Arthur. É um pouco diferente, são 2 jogadores que não têm tanta mobilidade, mas
enfim, Eu são concordo, dois jogadores técnicos. Balacó, que é uma formação que muda o esquema, mas que não deve ser descartada. Porque eu acho que o Chamusca está pecando e que ele pode, inclusive, pagar muito caro por isso, é porque ele tem um modelo de jogo, uma formação, que é basicamente ali o 4-2-3-1, e que ele não quer abrir mão dessa formação de jeito nenhum. Ele não está cogitando outras possibilidades. Por isso que o Ricardinho, que é um jogador que tecnicamente é indiscutível nesse elenco do Ceará, a gente sabe que ele não entende como ele não é titular nesse time, eu pelo menos não vejo como o Ricardinho é reserva nesse time. Em muitos jogos não tem nem entrado. Felipe Menezes entrou em alguns jogos do Ceará recentemente, o Ricardinho acabou ficando no banco. Sinceramente, eu não entendo essa opção do Chamusca. Mas eu acho que o Chamusca tem que começar a cogitar outras possibilidades. E essa formação do Caio é uma que pode ser interessante. No 4-4-2, né? Teria que ser com 2 atacantes. Eu acho que dá preferência, o cara tá até lembrando aqui, né? Que o importante para ele é no final, na 38ª rodada, o time está no G4, já que para essa rodada não é possível, o foco do Ceará tem que ser lá na última rodada. Mas, claro, se puder já estar no G4 quanto antes e ganhar uma gordura de pontos, que foi o que o time teve... Garantir a tranquilidade, né? Garantir a tranquilidade, porque as oscilações acontecem, André. O que o Ceará está passando agora nada mais é do que uma oscilação. Sim. Se o time tivesse uma gordura um pouco mais ampla, como a do América Mineiro, estaria ainda no G4. Deixa eu só terminar aqui para mandar mais uma sessão aqui de alôs e abraços aqui, porque nós temos aqui web espectadores ligados na gente lá de Brasília, viu? Olha aí. Guilherme Freitas Macena, parabéns ao programa, sempre acompanho vocês por aqui de Brasília. Guilherme de Brasília, valeu, Bruno, abraços, obrigado pela sua audiência. Valeu, Guilherme. Eu falei agora há pouco do Marcelo Tomás, que é lutador de MMA lá em Crateús acompanhando a gente. Também temos o Diego Espartano, ele que também é líder da equipe GCPP lá em Crateús, tá pedindo aqui, boa tarde, Brunão, manda um alô pra terrinha, então, alô pra todos os conterrâneos de Crateús. Olha, sobre essa formação do Ceará, inclusive o Caio manda aqui pra gente, não precisa mudar a formação. É só pôr o Lima na ponta, com o Maicon Leite na outra e o Elton centralizado. Raul na cabeça de área, Ricardinho e Richardson um pouco mais à frente. Concordo, Caio, poderia ser. Quando eu digo que ele teria que mudar o sistema, porque o próprio Chamusca, em suas entrevistas, já disse que o Lima é o jogador que deve jogar centralizado. O Lima já atuou na ponta algumas vezes e o Chamusca disse que ele caiu de rendimento. Isso é a opinião dele. Então, quando eu digo aqui que ele teria que mudar o sistema de jogo, é porque o próprio Chamusca fala isso. Se ele for colocar o Ricardinho do lado do Lima, ele sempre tem dito, eu teria que mudar o esquema de jogo para jogar com 2 atacantes. Porque o Lima jogando pela ponta não tem a mesma efetividade que ele tem jogando pelo meio. Então, essa possibilidade, eu concordo que é assim cogitada, que seria interessante a gente ver, mas que mudaria o sistema de jogo do time, mudaria, porque o próprio Chamusca admite isso, né? Quem é que tá mais mandando gente aí, Balacó? Olha, também estou recebendo aqui a informação de que, aqui pelo celular, de que nós temos também um web espectador lá de Santiago, no Chile. Olha só onde é que a gente chegou. Fábio Soares tá ligado na gente aqui pelo Facebook do Esporte do Povo, assistindo a gente lá de Santiago, no Chile, assim como o pessoal de Brasília, já vi gente aqui de Crateús e de outras cidades também ligados aqui na gente. E o Caio Luiz realmente argumenta isso. E como ele falou, o que importa para o Ceará é a 38ª rodada, mas é bom lembrar, já estamos aí entrando na reta final. Mais 13 jogos, né, André? É verdade. Se deixar, se o Ceará não vencer esse jogo do Brasil de Pelotas no sábado, fica muito complicado. Até porque o Brasil de Pelotas está com 33 pontos e o Ceará tem 38. Os resultados não ajudam. Se o time gaúcho vencer, chega aos 36 e encosta no Ceará, além, claro, do Ceará deixar de pontuar e ver quem está lá na frente e abrir distância. E tem outros times ali colados, como o próprio Juventude ali, que não jogou ainda, que pode abrir distância para o Ceará. Já está na frente do Ceará com 3 pontos e pode abrir ainda mais caso o Juventude vença e o Ceará perca. Portanto, sim, tem caráter de decisão esse jogo. Como vai ser os próximos 13 jogos? Cada jogo vai ser uma decisão. Mas para um time que está fora do G4, o fator decisivo aumenta, porque a pressão de ganhar é maior. Porque quando você está no G4 e tem uma sobra de pontos, você pode se dar o luxo de aqui e acolá tropeçar. Em casa, o que acontece, o que já aconteceu com o Ceará. Que foi o que aconteceu exatamente com o próprio Ceará, que não pode mais dar essas bobeadas. O Josias Alves está lá em Barueri também, mandando um abraço pra gente. Olha só como a audiência está girando o país e a América do Sul. Exatamente. Olha aí, Balacó. O Emanuel Meirelles está dizendo parabéns pelo trabalho, estou em Belém. Emanuel Meirelles também em Belém, acompanhando o futebol do povo. Rodrigo Mota, torcedor do Vozão, que está em Belo Horizonte. Ele dá a opinião, o Chamusca tem que deixar de ser teimoso. Colocar o Ricardinho, que aí ganhamos na falta, cobrança de escanteio e chutes de fora da área. Concordo contigo, Rodrigo. E acho que outro jogador que também poderia acrescentar nesses quesitos seria o Pio.
Pio entrando na lateral direita no lugar do Thiago Cametá, é uma outra opção que o Ceará ganha também, tanto na cobrança de falta, como na cobrança de escanteio e também chute de fora da área. Esses dois jogadores, na minha opinião, deveriam ser titulares do Ceará, Ricardinho, tanto como o Pio. Concordo contigo, Carlos Ferreira, que está em Maringá. Só para dizer que eu também reforço, viu? Reforço. No meu time, jogaria o Pio na lateral direita e o Ricardinho no meio. Olha, depois eu vou fazer uma lista. De quantas pessoas iriam querer essa alternativa, né? De quantas pessoas queriam, porque tá muito forte, viu, André? É verdade. Balacó, recado final. Nosso tempo já está acabando. O Futebol do Povo vai chegando ao fim. Voltamos amanhã. Um abraço aí para todo mundo que participou, né? Olha aí, cumprimos o tempo, né? Mais de 40 minutos de programa. Agradecer, até porque hoje foi um dia muito especial, né? A audiência qualificada, o nosso querido Bruno Reis, mais uma vez um abraço para ele assistindo a gente lá do Esporte Interativo, a audiência qualificada. Verdade. Bruno Reis, jornalista, grande figura. Abraço, Bruno. E também o pessoal que está assistindo a gente aqui de Maringá, de Belém, de Brasília, de Crateus, de um monte de lugares, né? Exatamente. O Futebol do Povo ganhando o país e a América do Sul. E a gente reforça que o Futebol do Povo vai ao ar todas as terças, quartas e quintas-feiras, das 4h20 até as 5 da tarde, aqui no Facebook do Esporte do Povo e do Povo Online. Se você não viu ao vivo, assim que a gente termina essa transmissão, fica o vídeo arquivado. Você pode, inclusive, você que chegou no meio do programa, pode na sequência já assistir tudo de novo. Exatamente. Lá do comecinho para poder pegar ali todo o nosso bate-papo, que a gente falou muito hoje de Ceará, Fortaleza, mata-mata e também de briga pelo G4 aí. E certamente o programa de amanhã promete, porque vai ser o último antes do jogo decisivo do Fortaleza com o Tupi. É isso aí. Como o Balacó falou, o programa vai estar disponível daqui a pouco aqui na nossa página. Você pode acompanhar na íntegra tudo que a gente debateu hoje. Amanhã, às 4h20, a gente vai estar de volta com a nova edição do Futebol do Povo. Como o Balacó falou, repercutindo tudo no último programa antes do confronto Fortaleza e Tupi e também, claro, antes do jogo do Ceará contra o Brasil de Pelotas, as duas partidas que serão no próximo sábado. Muito obrigado a todo mundo que participou, que mandou mensagem pra gente. Curta, compartilha aí o nosso Futebol do Povo. E amanhã, às 4h20, a gente está esperando vocês para mais um programa. Um abraço a todos e até lá. Valeu!